O verão é a estação mais aguardada do ano por muita gente, não é verdade? Calor, sol, praia, férias para a criançada, para a família toda. É um momento de diversão, mas também é uma época que exige de nós alguns cuidados especiais. E eu digo agora com relação à saúde. Você sabia que nessa época do ano é muito comum aumentar a incidência de problemas urinários? Pois é, por que será isso, hein? Bom, quem trouxe a resposta pra gente é o urologista Miguel Zerati Filho, que está aqui no estúdio conosco. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com você. A gente que agradece e para poder fazer esse alerta. O que acontece no verão que propicia o surgimento desses problemas urinários? Por que agora? Bom, o nosso organismo, 60% dele é composto de água. Então, do nosso peso, 60% é água. E durante o calor, nós transpiramos muito mais. Nós usamos a água para falar, a nossa pele respira constantemente e urinamos. Então, com essa desidratação natural que ocorre, essa perda de líquido, muitas vezes a gente não percebe. Só pelo calor, nós vamos desidratar. E desidratando, nós vamos urinar menos. E urinando menos, os problemas urinários aparecem com mais frequência. O senhor me contava antes da gente entrar no ar que, para as pessoas terem ideia aí, se eu de repente transpiro suando aqui, ou se eu fiz aquela marquinha na minha roupa, eu tenho uma ideia de quanto é que eu sei que eu estou gastando de água só com a transpiração? É verdade. Quando a gente marca um pouquinho assim na axila, a gente vai perder meio litro de água. Se chegou a formar uma pizzinha, como a gente diz, já é 1 litro. E aquelas gotículas que formam, que escorrem um pouquinho, nós chegamos a 1 litro de perda de líquido. E para aqueles que fazem esporte, que molham a camisa, de transpirar, de pingar como atletas, enfim, ou mesmo academias, chegou a 2 a 3 litros de perdas de líquido. Então, são perdas realmente expressivas. É importante fazer essa reposição de água, então, né? É fundamental. É fundamental que a gente ingira líquido constantemente no verão. Não espere você sentir sede. A sede é o sinal que você está desidratada. E uma dica clara, não é nem assim o quanto que você deve beber, porque isso depende da sua atividade diária. Sim. Se você fica aqui no ar-condicionado é uma, se você trabalha no exterior, no ambiente externo é outra, mas você olha a cor da sua urina. A sua urina tem que sair cristalina, tem que sair da cor da água. Com exceção da primeira urina matinal, que a gente dorme à noite, não toma líquido, que pode sair amarelinha, as demais micções, as demais urinas, elas devem ser transparentes. Esse é o sinal que você está hidratado. Se não for, se for aquela coloração mais amarelada, mais escura, é porque está faltando então. Está faltando líquido. Entendi. E está faltando líquido, ideal que seja água, mas não necessariamente água. Alimentos, bebidas saudáveis, como chá gelado, para quem gosta, sucos naturais, também são muito úteis e também devem ser ingeridos durante o verão. Muito bem. Bom, vamos falar então desses problemas urinários. Quais são os mais comuns e como é que as pessoas identificam aí? Do que a gente fala primeiro? A da cistite. Eu acho que a cistite é uma infecção que praticamente toda mulher já ouviu falar, conhece ou teve. Principalmente nas mulheres. Principalmente nas mulheres. 20% das mulheres vão ter cistite. Por quê, doutor? Porque a mulher paga o preço por ter a uretra curta. O canalzinho do xixi, que leva da bexiga para fora, chamada uretra. A gente tem aí a ilustração, isso mostra exatamente. bem, né? Ela tem 3 centímetros. Tem 3 centímetros. E isso favorece a migração de bactérias do exterior para o interior. Então é muito fácil a migração de bactérias. E a mulher, por mais higiene que ela tenha, essa região da uretra, que é o períneo, que fica em volta da vagina, próximo ao ânus, enfim, é uma região muito contaminada. Isso não é falta de higiene, são bactérias naturais da flora vaginal, que faz parte da mulher, da defesa do organismo e convivem com a mulher, normalmente. E essas bactérias migram para o interior da bexiga e, dependendo de beber menos líquido ou da resistência da mulher naquele momento, essas bactérias podem se tornar uma infecção e causar essas terríveis cistites. Como é que eu sei que eu tenho, de repente, a gente viu aí a
as duas imagens, né, que ajudam a gente a entender melhor. Como é que eu sei que eu posso, de repente, estar com cistite? Bom, a cistite, na maioria das vezes, a mulher começa a sentir ardência ao fazer xixi, então dói ao fazer xixi, principalmente quando o xixi está terminando, no final da micção. Pode tirar essas imagens, viu, Elias? Pode voltar aqui com a gente no estúdio. É aquela xixi que dá vontade de fazer toda hora, daquela urgência, e você acaba de fazer, parece que não aliviou direito. Entendi. E também dá assim um desconforto aqui na região pélvica, na região suprapúbica, dá um dolorimento. É uma coisa muito chata e muitas vezes pode até sair sangue no xixi. Quando a mulher termina de urinar, saem algumas gotinhas de sangue e pode causar assim um mal-estar no corpo também, uma indisposição. Entendi. Um xixi às vezes mais forte, um odor mais fétido, assim, um pouquinho, aquele cheiro que a gente fala, cheiro de banheiro público. Eu sei. Aquele cheiro de amoníaco, é um cheiro de infecção urinária. Então isso é uma dica que pode me fazer atentar, de repente, a procurar um especialista para saber como tratar aquilo. Exatamente, exatamente. Então esses geralmente são os principais sinais e sintomas que a mulher tem. Não necessariamente ela precisa ter todos os sintomas juntos para ter uma cistite. Às vezes ela tem só uma ardência, certo, às vezes aumenta o número de vezes que ela tem que fazer xixi, enfim, já é um sinal que ela deve se preocupar, procurar um médico, fazer um exame de urina, certo, porque é o exame de urina que realmente faz o diagnóstico de cistite. E nos homens? O senhor está comentando aqui da cistite nas mulheres, os homens também sofrem com algum tipo de problema específico agora nessa época, mas... Em relação à cistite, é muito difícil um homem ter cistite. Pelo fato do homem ter o pênis e ter a uretra mais longa, dificilmente uma bactéria vai chegar no interior da bexiga. O homem vai ter problemas no futuro em relação à infecção devido a problemas de próstata. Então é após os 50 anos geralmente. Mas o que é muito comum no homem é o aparecimento das pedras, dos cálculos renais. Pedra no rim, né? Muita. A gente tem aí uma imagem, inclusive. Como é que surgem essas pedras, doutor? Bom, o rim, ele é o nosso filtro do organismo. Ele é uma esponja. Então, tudo que a gente bebe ou come, o sangue leva para o rim rim filtra o sangue, o que é produtivo, o rim absorve, e o que não é importante, o rim elimina na urina. Então, você come uma proteína, o rim pega a proteína e não deixa passar no xixi. Agora, as soluções que não são importantes, os cristais, os oxalatos, ácido úrico, enfim, todos os cristais que são assim dejetos, eles são eliminados pela urina. Então, isso pode ficar depositado no rim. Entendi. Então, a gente tomando bastante líquido, esse líquido lava o rim, que é o nosso filtro, e elimina essa sujeirinha, vamos dizer assim, gradativamente, bem diluída. E ao contrário, se a gente desidratar, muitas vezes, e essa urina ficar concentrada, essa urina amarela que a gente chama, e esses cristais, eles podem se agruparem e formar as pedras. E aí, na situação da imagem que a gente acabou de mostrar, mostra de novo, Elias, pra gente, a gente vê ali uma dessas pedrinhas barrando ali a passagem, né? Porque isso acontece também. Exatamente. Essa é a terrível cólica renal. É uma dor que muitas vezes ela é insuportável. Ela é comparável à dor do parto. Então é uma das dores mais fortes que o ser humano possa sentir. É quando a pedrinha para ali, como mostrou a imagem, ela para no canalzinho entre o rim e a bexiga, que é o ureter, e aí o xixi vai ter dificuldade para passar do rim para a bexiga. Aí o rim vai dilatar. O rim dilatando causa as terríveis cólicas renais, que são aquelas dores que começam na região lombar, migram para a região da bexiga, para o homem irradia para o testículo, para a mulher irradia muitas vezes para a vagina, e são dores assim que muitas vezes requerem hospitalização, com medicamentos fortíssimos, injeções na veia, e em muitos casos nós temos que intervir, tirando essas pedras, fazendo cirurgias para eliminar esse problema. Entendi. Bom, doutor, a gente está com o tempo já finalizando, para deixar uma mensagem final para quem está em casa. A melhor maneira, então, de eu evitar isso, que é tanto a cistite para as mulheres, a pedra nos rins aí mais para os homens, é a ingestão de água.
Exatamente. Para as mulheres, a cistite, além da ingestão de água, urinar em intervalos máximos de 3 horas. Para fazer sua higiene pessoal, nunca passar papel higiênico de trás pela frente. Quando for ter as relações sexuais, estejam bem lubrificadas. Se não estiverem lubrificadas naturalmente, excitadas, usem gel vaginais, porque o atrito durante a relação provoca cistite. E é fundamental também urinar após as relações. Mantenham, mulheres, as urinas clarinhas. E aos homens que têm mais problemas de rim, não é que as mulheres não tenham cólicas, tem um pouco Podem menos. ter também. Tem um pouco menos que os homens. Mas, além de beber bastante água, urinar em intervalos curtos e manter sempre o xixi clarinho. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela participação aqui. Bom, dica interessante para você. A gente vai para o intervalo e na volta tem dica de beleza aqui no programa. Você sabe como fazer os seus cílios ficarem mais longos, mais sedutores? Não muda de canal não, que a gente te conta já.